amigos, a paz do Senhor. Meu nome é Cleidson Felipe, sou o dono do canal Adoradores do Rei. O canal que vai fazer você ter um encontro com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber toda notificação de vídeo. Assista o vídeo até o final. Tenho certeza que Deus vai falar com você através desse vídeo. Meus irmãos, por favor, deixe o seu like e principalmente comente no vídeo. Fique com a vinheta. Olá meus amigos, voltamos. Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo do 22 até o 39. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não havia voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei 2ª vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o 3ª vez. E o fizeram 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus! Olá meus irmãos, voltamos. Como nós lemos, hoje nós teremos mais um estudo no canal Adoradores do Rei. Mas irmão Felipe, o Senhor prometeu para a gente que viria pregadores de fora. Meus irmãos, ainda estou arrumando, porque não é qualquer um que é capacitado, não é qualquer um que nós podemos chamar para o nosso canal. Não é qualquer um que se diz pregador. Não é qualquer um que a gente pode escolher. A gente ora a Deus pedindo para Deus mandar.
pedindo para Deus mandar. E é o que eu estou fazendo. Eu estou orando a Deus para que Ele mande os seus pregadores, para que Ele me amostre as próximas pessoas que virão para o canal. Eu já estou conversando com alguns para eles aparecerem aqui no nosso canal. Bom, o tema de hoje é Elias versus profetas de Baal. O tema, meus irmãos, é muito interessante porque fala sobre a divisão de Israel, sobre dois pensamentos. Porque o povo de Israel, eles achavam que podia adorar dois deuses. Eles achavam que podia adorar dois senhores. Eles tinham no seu coração a corruptência. Eles tinham no seu coração o seu coração corrompido. E como nós sabemos, a nação de Israel estava dividida entre Israel e Judá. E esse fato que aconteceu foi em Israel. Foi sobre o reinado de Acabe. Um rei perverso, um rei que foi considerado o pior rei que já existiu em Israel. O pior rei que existiu, que foi o pior rei que antecedeu os outros reis. Os reis que antecederam. E vejam, eu acho muito interessante quando eu estava estudando, é que Deus, ele tem encontro com a gente. O primeiro tópico, meus irmãos, deixar-se os mandamentos do Senhor. Eu acho interessante é que nós sabemos muito bem que o povo de Israel tinha se esquecido de Deus. A gente sabe muito bem que o povo de Israel era um povo que só adorava a Deus quando estava na prova. É feito o crente de hoje. Vamos ser sinceros, meus irmãos. A gente crente, muitos crentes, de 100% dos crentes, 99% dos crentes adoram a Deus quando está na abundância. E 99% reclama da prova, reclama. Para não dizer 100%, para dizer 100% dos crentes hoje reclama quando está na prova. Diz assim, Deus, eu quero morrer, Deus, eu quero ir, Deus, manda uma providência. Eu não é, meus irmãos. Porque vejam, Deus, Ele sabe o momento certo e a hora certa de agir. Porque se Ele fosse agir do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa que seja, daria errado. Daria errado, meus irmãos. Então, muitas das vezes nós precisamos servir a Deus com mais fidelidade. Nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos de adorar mais a Deus. Por quê? Tem um certo hino que diz assim, é adorar quando Deus não responde. A gente sabe muitas das vezes que quando Deus se cala, é porque Ele está operando, meus irmãos. É porque Ele está operando. E vejam, a maneira corajosa como Elias confrontou Acabe e a sua firmeza, posição contra a iniquidade, rebelião e a Israel fizeram dele um profeta exemplar. A maneira como Elias confrontou Acabe foi muito direta. Foi uma coisa que eu acho muito interessante, foi um fato muito bonito. Elias encontrou Acabe. Deus disse para Elias, sai de onde tu estás e vai encontrar Acabe e fala isso, isso e isso. E Elias disse para Acabe, reúne todos os profetas de Baal no monte e digam porque nós faremos um desafio para saber quem é Deus. Quem é Deus? Se Baal é Deus, ele disse, segue-o. Se Deus é Deus, segue-o. Porque não se pode servir a dois senhores. É a mesma coisa eu dizer assim, eu não posso estar em duas igrejas ao mesmo tempo, porque eu não tenho um clone em mim. Se eu tivesse um clone da minha pessoa, ela seria mais bonita do que eu, digamos assim. E vejam, eu gosto muito desse tema, porque é um tema que entra no profundo da alma. Porque nós vamos repensar as nossas atitudes como crente. Nós vamos repensar
toda a nossa maneira de agir. Nós vamos repensar todo o nosso ser, todo o nosso entendimento da palavra de Deus. E veja, segundo ponto, ele diz: Elias foi um verdadeiro homem de Deus. Realmente, meus irmãos, se Elias não fosse um homem de Deus, ele não teria sido levado por Deus. Porque a Bíblia fala que Elias não experimentou a morte. Ah, mas ele duvidou, ele se escondeu na caverna. Quem não temeu? Quem não teme? Porque ele, como carne, ele temeu Jezabel. Mesmo depois dele ter visto o poder de Deus. Mas ele temeu a Deus como todo homem, meus irmãos. É a mesma coisa de Deus disser assim: vai e prega para aqueles usuários. Vai e entra naquela favela e prega o evangelho. E aí? Os homens, a gente sobe uma favela, os homens tudo armado, digamos assim. E veja, quem não teme? Quem não teme levar um tiro? Quem não teme um usuário daquele dizer assim: mata esse homem? E aí? Mata essa mulher de Deus? E aí? Como vai ser? E vejam, um homem de Deus, um escolhido de Deus, ele pode temer, mas ele vai mesmo assim. Ele pode não querer ir, mas ele vai. A gente, como escolhido de Deus, a gente foi escolhido para um propósito, para uma escolha. Nós fomos escolhidos entre os demais irmãos, para pregar a palavra de Deus. Ah, mas deve ser tão fácil. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Um escolhido de Deus, ele sofre. Um escolhido de Deus, ele passa por perseguições. Um escolhido de Deus passa muitas noites sem dormir. Um escolhido de Deus sente fome da palavra. Ele sente vontade de ler a palavra. Ele sente vontade de servir a Deus. E vejam, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quem quer ter uma vida santificada, leia a palavra. Leia a palavra. Então nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois deuses. E vejam, alguém que não falava para agradar o povo, dizendo que eles queriam ouvir, queriam escutar, mas ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Ele era fiel naquilo que Deus mandava ele falar. Ele não falava palavras a mais, ele não falava palavras a menos, ele falava o que Deus mandava ele falar. Essa palavra é também para aqueles irmãos que Deus usa na profecia. Porque é uma coisa que eu digo: ah, mas aquele irmão está fazendo movimento, ah, aquele irmão está fazendo isso e isso, aquilo outro. Mas eu digo, se você conhecer a voz do seu pastor, você vai saber discernir o que é de Deus e o que não é. Porque a palavra do Senhor diz: ovelha, ela tem que conhecer a voz do seu pastor. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. E como é que você não conhece a voz do seu pastor e é crente? Ah, mas quer saber de um jeito para você conhecer a voz do seu pastor? Leia a palavra. Leia a palavra de Deus. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai lhe dar a sabedoria necessária. Ele vai lhe dar aquilo que você precisa. Ele vai lhe dar aquilo que você tanto pede a Ele. Antigamente, o povo pedia muito para que Deus desse dons espirituais. Hoje o pessoal pede carro. Antigamente o povo pedia para Deus batizar com o Espírito Santo. Hoje o pessoal pede casa. Antigamente o povo de Deus, ele pedia para Deus curar. Mas hoje o povo pede para andar todo confortável. O povo de Deus, ele não muda. Quem muda somos nós. Nós crescemos, nós vivemos, nós amadurecemos
Mas a palavra de Deus, ela não estraga. A palavra do Senhor diz: céu e terra passa, mas as minhas palavras continuam. Vejam, terceiro ponto, meus irmãos, terceiro ponto. A mesma maneira como Elias foi chamado para defender a verdade de Deus, todos os missionários do Evangelho, eles foram boanos. Eu escrevi boanos porque falam, eles pregam as boas novas do Evangelho. A verdadeira mensagem de Cristo deve ser defendida a mensagem de Cristo, como Elias defendeu. Como Elias, ele disse: Deus, eu estou aqui não é porque eu quero, mas sim para defender os seus interesses, para defender a sua mensagem. E digamos assim, Elias, ele temeu. Elias, ele foi, mas foi sabendo que não seria fácil. Veja, ele chamou todos os profetas de Baal para o Monte Carmelo, mas não foi fácil. Ele chamou os profetas de Baal sabendo que poderia acontecer algo de grave com sua vida. Ele chamou os profetas de Baal sabendo que ele temeu a sua vida. Ele temeu, ele sabia que ia ganhar a peleja, mas ele temeu, como todo homem de Deus, ele teme. Ele temeu porque cada um de nós, meus irmãos, nós temos uma peleja. Nós temos aquilo que nós chamamos de fraqueza humana. Segundo tópico, meus irmãos, segundo tópico do estudo. Se o Senhor é Deus, segue-o. Vejam, como eu já falei no primeiro tópico, meus irmãos. Elias, ele mandou o povo fazer uma escolha. Chegou a hora de você se decidir em quem você vai servir. Se é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porque o povo de Israel, eles estavam divididos em dois pensamentos. Eles estavam divididos em duas opiniões diferentes. Eles não queriam saber de outros deuses. Eles não queriam saber de Deus. Só queriam saber. Eles pensavam que podia adorar a Deus e podia adorar a Baal. Eles pensavam que podia servir a dois senhores. Eles pensavam que podia servir a dois deuses. E vejam, primeiro ponto do segundo tópico. Elias desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus e seguir a Baal. Ezequiel capítulo 20, versículo 34 até o 39, que fala um pouco sobre isso mais profundamente. E vejam, o povo de Deus, como todo povo, ele tem dentro de si dois pensamentos. Ele tem dentro de si duas escolhas. Ele acha que pode servir a Deus e pode servir ao candomblé. Eles acham que pode servir a Deus, mas pode servir a Buda. Eles têm essa divisão. Eles têm essa divisão. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente, meus irmãos. Não é diferente. Hoje a divisão hoje é assim. Você servir a Deus e você servir ao mundo. Você servir a Deus e você praticar aquilo que é do mundo. Praticar aquilo que não é certo. A iniquidade cresce. Absurdamente falando. Segundo ponto, meus irmãos. Segundo ponto. O povo de Israel acreditava que eles poderiam adorar a dois deuses. De verdade, ao mesmo tempo. Eles eram culpados de um coração dividido. Deuteronômio capítulo número 6, versículo 4 e 5. Para não tomarmos tempo, nós não vamos ler. Tentando servir a dois senhores. Como eu já falei, o povo de Deus, a gente tem esse negócio de servir a dois senhores.
de servir a dois deuses. Mas vejam, a maneira como Deus, Ele age na nossa vida é uma coisa linda de se falar, é uma coisa linda de se seguir. A palavra de Deus diz: não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a dois deuses. Ou serve a Deus ou não serve. Porque hoje a divisão é: eu sou um crente, mas eu posso dançar um pagode. Eu sou crente, mas posso adorar a outros deuses. Não, meus irmãos. Isso não é adorar a Deus. Isso não é servir a Cristo. Isso não é ser cristãos de verdade. Ser cristãos. A palavra de Deus diz: serve a Deus ou não serve? Sim, sim, não, não. Essa é a palavra do crente. Quer servir a Deus? Quer ter uma vida santificada? Leia a palavra, meus irmãos. Quer ter uma vida de oração? Leia a palavra. Quer ter uma vida de santidade? Leia a palavra, ore, jejue. E vejam, Elias pergunta só ao povo e ele diz: só eu fiquei por profeta de Israel. Só eu fiquei por profeta do Senhor. Quando ele disse isso, não é que só tinha ele de profeta em Israel, mas ele quis dizer com isso: só com a voz de um só homem, Deus escuta a nossa oração. A gente não precisa fazer oferendas, a gente não precisa se cortar, a gente não precisa se mutilar para Deus ver a nossa aflição. Deus escuta a nossa oração, mas Ele só faz na hora que Ele quiser, no dia que Ele quiser, na hora exata. Terceiro ponto, meus irmãos: